Bom dia pessoal, meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público e o vídeo de hoje é para falar sobre política, políticos e por que ficar lacrando como anarquista na internet não vai nos levar a nada. Tá? Então, peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, certo? Lembrando que hoje é o primeiro dia de funcionamento do Congresso, né? E, portanto, a partir desta semana provavelmente teremos novidades sobre avanço do DPL, mudanças nas regras, né? Provavelmente vai sair aí decreto, vai sair portaria, vai sair instrução normativa e a gente vai ter vídeo novo para falar, tá? Mas antes da gente começar esse 2020, né, fazendo política, eu gostaria de lembrar aos colegas aí sobre um ditado, né, uma frase que se aplica muito bem ao que eu vejo aí na internet com os nossos amigos liberaloides, né, anarquistas e demais utópicos de carpê. Tá? O que acontece? A pena a ser aplicada aos que não se interessam por política ou aos que refutam a política é ser governado pelos que se interessam e pelos que não refutam. Tá? E essa penalidade é uma penalidade extremamente grave e inclusive ela acaba sendo aplicada aos demais que acabam se interessando. Tá? Então, essa semana aí teve comentários anarquistas, né, que eu fiz o vídeo falando que existe a lei ela deve ser cumprida, e se você não quiser cumprir a lei, você seja espartano, certo? Para não cumprir a lei exige um mínimo de inteligência, certo? Senão você efetivamente sofrerá as consequências, certo? E daí vem aqueles comentários dos anarquistas, né? O pessoal que vive no carpê, foi criado a leite com pera, né? E não conhece o mundo de verdade, né? E vem, não, o certo é não ter Estado nenhum, o certo é não ter regra nenhuma, o certo é porque o Estado age como um bandido, porque nada de bom vai vir da política, porque os políticos, as leis são feitas pelos políticos, e os políticos isso e os políticos aquilo. Ou seja, é o contrário do esquerdista, né? O esquerdista ele é contraditório porque ele diz que os políticos são ruins, os políticos são corruptos, os políticos são fascistas, os políticos agora são nazistas, os políticos são milicianos, né? Mas o Estado é bom, temos que aumentar o tamanho do Estado. O anarquista ele é o completo oposto, certo? Porque ele diz, não, porque os políticos são ruins, os políticos são corruptos, os políticos isso, porque tudo que o Estado coloca a mão é merda, porque não sei o que, porque não sei o que, e não adianta a gente tentar resolver isso através de leis, porque toda lei que vem do Estado é ruim. A gente precisa de um outro sistema onde as regras venham do povo e se coloquem de forma voluntária, etc, etc, né? Que é o tal do anarquismo lá, muito liberaloide lá, acredita nesse tipo de bobagem, tá? Por que eu classifico isso como bobagem? Porque eles negam a existência do Estado e o substituem por outra coisa, que é Estado. Não, porque vai acontecer. Não vai acontecer magicamente, entendeu? Regras, para serem respeitadas, elas precisam ser impostas, certo? Eu concordo que quanto menos regras, melhor. Mas existe um certo ponto onde a gente vai discordar, meu amigo. Onde a gente vai discordar. E alguém tem que estar certo, certo? Ou alguma das opções tem que ser imposta, tá? Isso me lembra, na época da faculdade, os meus colegas de faculdade vão lembrar perfeitamente, onde eu inventei de ser o presidente, alguma coisa assim, da comissão de formatura, né? E ficou lá o César trouxa tocando tudo sozinho, né? Durante os 4 anos de faculdade, certo? Aí chegou no último ano, que tinha que decidir, já tinha o dinheiro, já tinha o orçamento, só tinha que decidir qual empresa que nós vamos contratar, qual que vai fazer. As opções são A e B. Nessa hora, surgiram os interessados, né? Não, porque eu acho que tinha que colocar isso. Porque eu acho que tinha que ser assim. Porque eu acho que tinha que ser assado. Tudo questões que deveriam ter sido decididas no curso para fazer o orçamento, né? E eu lembro perfeitamente que eu estava no quadro, né, junto com as minhas colegas lá da comissão de formatura, né? E começou o pessoal com as ideias idiotas. Eu falei, gente, chega! Isso daí vocês tinham que ter se interessado antes. A opção é A ou a opção é B. E não tem história, não. Mas porque você está sendo ditador, não sei o quê. Você hoje em dia tinha me chamado de fascista, racista, nazista, etc, etc. Usaram os termos que na época se usavam e eu falei, gente, não interessa. É A ou B. É para votar A ou B. E o que for decidido, tá decidido, né? A gente tem as opções, a gente gastou o nosso tempo indo para ver as opções são A ou B. Não vem agora com a história, apareceu um lá, mas eu tenho um amigo lá no clube tal que faz mais barato. Ele não sabia nem o nome do amigo, nem o telefone do amigo, nem nada. Faltava tipo
horas para assinar o contrato, e daí que o cara foi lembrar que ele tinha um amigo que talvez, quem sabe, pudesse fazer mais barato. Não, gente, não dá, entendeu? Existem momentos na vida onde vai ser necessário que, democraticamente, ele estava se fazendo da maneira mais democrática possível, ou você escolhe A, ou você escolhe B, certo? E por que eu trago esse exemplo? Porque é o seguinte... Todo mundo ficou bravo, todo mundo achou ruim, todo mundo achou que o César estava sendo um ditador, que ele era grosso, que ele não sabia tratar com as pessoas, que eu me arrependo de ter botado isso na mão dele para ele fazer, porque se eu soubesse, não sei quem, não sei quem, não sei o que, certo? Só que a grande questão qual que era? Por que a gente tinha opção A e opção B? Porque no momento de se envolver com a política, no momento de ir lá fazer orçamento, no momento de ir correr atrás, ninguém foi. Deixaram o trouxa aí sozinho, certo? E o trouxa foi lá e achou a opção A e a opção B, certo? Se estava bom, se estava ruim, se eu fui corrupto, né, direcionando os valores para A ou para B, o momento de se verificar isso era anteriormente. Ninguém se preocupou e na hora de escolher A ou B não gostaram nem de A nem de B, certo? Só que daí não havia tempo hábil para surgir uma opção C e eu também não estava disposto a ir atrás de uma opção C, certo? E daí acabaram escolhendo lá o que quiseram e deu certo e foi ótimo, todo mundo se formou e maravilha, pronto, resolvido, né? Então, esses ideais anarquistas, certo? Eles não fazem sentido para mim pelo simples fato de que eles partem da premissa de que as pessoas vão concordar voluntariamente. Se as pessoas concordassem voluntariamente, eu não seria advogado. Eu não teria emprego. Nenhum advogado teria emprego. As pessoas, elas não concordam voluntariamente. É por isso que tem tanto advogado por aí. Porque as pessoas simplesmente não concordam, entendeu? E quando as pessoas não concordam, alguém vai ter que impor a solução, certo? A advocacia é isso. A advocacia é o fulano A acha que é A, fulano B acha que é B, o advogado pega um dos lados e leva um terceiro que vai impor o resultado a quem tiver certo, entendeu? E quem que define o que é certo? São as leis, certo? Então, nesse vídeo, eu queria chamar vocês, convocar vocês para o seguinte. Gente, os políticos são ruins? São. Os políticos são corruptos? São. Os políticos são incompetentes? São. Os políticos são mentirosos? São. E por que eles são? Porque vocês votam. Porque vocês votam, entendeu? Qual que é a diferença de um político para você? A diferença é que ele se candidatou, recebeu votos e recebeu um mandato. E nesse mandato, ele tem legitimidade democrática para decidir A, B, C ou D, certo? E você que votou, você tem que aceitar a decisão da maioria que fica A, B, C, D ou E, certo? E você vê. Corrupção absurda, todo mundo sabe, todo mundo viu, mas tá lá eleito no Congresso. Tá todo mundo lá, entendeu? Eles têm legitimidade. Por quê? Porque mesmo sabendo que o cara era ladrão, teve gente que falou assim, não, eu vou votar nele porque eu quero que roube mesmo. Ele tem legitimidade porque mesmo sabendo que era ladrão, mesmo sabendo que era corrupto, teve bastante gente que votou lá e disse, não, eu concordo, eu acho que tem que roubar mesmo, é isso aí mesmo. Eles roubam e me dão as migalhas, pra mim tá bom, entendeu? Então, gente, a grande questão desse vídeo, pra trazer pra vocês, é o seguinte, tá? Primeiro, eu acredito, você pode acreditar outra coisa, tá? Fica à vontade, mais uma vez, cada um decide o que quiser e arca com as consequências de suas decisões, certo? Eu acredito que a mudança, ela virá através da legislação. Quem que faz a legislação? São os políticos. Os políticos são ruins? São bem ruins. Tem solução? Tem! É só votar! É só votar! É só votar! É só se candidatar, certo? Ah, não, todo mundo é burro, todo mundo é idiota, todo mundo é corrupto. Ótimo, se candidata. E você, entendeu? Faça política, certo? Isso que eu faço aqui no YouTube, né? Eu falo, é política, eu tô fazendo política, eu tô expondo as minhas ideias e vendo se as pessoas concordam ou discordam. Quem concordar comigo, replica as minhas ideias. Quem não concorda, dá dislike e daí faz um vídeo dizendo que eu tô errado. E ao fazer um vídeo dizendo que eu tô errado, ele automaticamente está fazendo política também, porque ele está pondo ponto de vista para ele. Então, repetindo o que eu já falei em um vídeo anterior, não basta ficar reclamando, não basta reclamar que o Bolsonaro isso, que o Bolsonaro aquilo. A grande questão é a seguinte, a solução está em nós colocarmos no Congresso políticos que tenham a mesma linha de pensamento que a gente, porque daí eles vão fazer leis que têm a mesma linha de pensamento que a gente, certo? Só que, como nós somos uma minoria dentro de um país de 70 milhões de pessoas, não basta nós votarmos correto e eleger um cara lá, que é um de 514. A gente precisa votar corretamente e fazer o que a esquerda faz. O que a esquerda faz? A esquerda espalha suas ideias. Ele não se contenta só em votar no fulano. Ele vota no fulano e ele convence Ciclano, Beltrano, Joãozinho, Mariazinha, etc, etc. Todo mundo que vote também no fulano, porque as ideias são boas. A gente tem que espalhar as ideias, certo? Então, a meu ver, a solução está na democracia. A democracia é um sistema ruim? É uma ditadura da maioria? É ruim, mas é
dentre os sistemas ruins, é o menos pior que a gente tem acesso, certo? E o anarquista? Até hoje nenhum anarquista conseguiu trazer para mim uma informação aonde a ideia dele não seja a criação de um outro Estado. Pura e simplesmente. Não, o Estado é ruim, o Estado isso, o Estado aquilo, e daí a solução dele é um outro Estado, certo? Que utopicamente, teoricamente vai funcionar, porque todo mundo vai concordar magicamente, né? Se isso fosse verdade, os advogados estariam extintos. Isso não vai acontecer num futuro muito próximo, certo? Ou então, através da criação de uma ditadura feroz, onde todos os opositores sejam destruídos, né? Aí sim, daí todo mundo vai concordar, né? Porque aquele negócio, né? E aí, você concorda com o governo? Não posso discordar, né? Então você concorda. Não, eu não posso discordar, porque se eu discordar... Né? Então, gente, em relação a essas ideias anarquistas contra o Estado, é isso que eu queria que vocês entendessem, tá? Qual que é a minha posição? Eu acho que a solução vem através da democracia, com as pessoas se envolvendo em política e agindo politicamente. É por isso, por exemplo, que eu me incomodo tanto com o PL 3723, porque ele dificulta o acesso ao esporte do tiro. E eu entendo que quanto mais difícil, quanto mais elitizado fica o esporte do tiro, mais difícil fica da gente fazer política mostrando pro povo que é um esporte como qualquer outro, é tipo futebol, é tipo basquete, etc, etc. E eu entendo que o caminho deve ser o inverso, deve ser a facilitação, porque quanto mais gente praticando, mais gente tem interesse, mais demanda social, mais a gente tem a atenção dos políticos para fazerem leis liberando e não proibindo. Tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar em relação a esse vídeo. Espero que tenha ficado claro. Curtam, compartilhem, inscrevam no canal. E os anarquistas, né, que porque escrevam aí nos comentários que eu tô errado e por que eu tô errado. Escrevam lá. A pergunta é para vocês responderem nos comentários. Se o Estado não vai existir para impor as leis, como que vão ser as regras e quem que vai impor? Como é que a gente vai resolver? Todo mundo vai concordar? A gente vai tirar no Unidunité? Como é que vai ser a solução disso? Tá? Então é isso, pessoal. Curta, compartilha, se inscrevam no canal e eu aguardo aí os comentários dos anarquistas, etc, dizendo que eu tô errado. É isso, até o próximo vídeo.